Nesse vídeo nós faremos o estudo do inspetor de preenchimento. Dando continuidade ao nosso videocurso sobre a paleta de propriedades, agora com respeito ao editor de propriedades, a gente observa que o objeto selecionado ele possui branco como preenchimento, preto como cor de contorno, se vocês observarem, lá, preto como cor de contorno, e ele não possui nenhum tipo de efeito visual, né? Agora é o seguinte, com respeito ao editor de preenchimento, aqui a gente tem o misturador de cor e aqui a gente tem o espectro de cores. A cor atual, a cor inicial no objeto é o branco, que nós temos a cor atual do objeto. Uma vez que a gente começar a trabalhar aqui com o misturador de cor, a gente observa que a janela, olha, ela mantém a cor inicial e a cor do misturador e a cor do preenchimento. Isso permite que você faça ajustes visuais muito precisos, porque uma vez que a gente está trabalhando uma cor, a gente pode então ter noção da cor anterior do objeto, a cor inicial e a cor que então a gente está selecionando. Observar? A gente pode mudar aqui no espectro de cor aqui, ó. E no entanto enquanto você não soltar o botão do mouse, a cor corrente ela não passa a ser a cor atual do objeto, né? E ele ainda mantém um histórico da cor inicial para a gente saber qual a diferença que ocorreu, né, durante o processo de intervenção de cores. Você tem ainda a opção de trabalhar com cores precisas, né, no formato hexadecimal, né, ou então no formato RGB, que é o padrão dos monitores. Muito interessante, né? Isso aqui são recursos das cores, né? São cores pré-definidas pelo sistema que você pode estar fazendo uso delas. Então esse é o nosso editor de preenchimento. O inspetor de propriedades ainda nos permite uma série de outras configurações muito importantes, como por exemplo o cambiamento de cores. A gente observa que o objeto selecionado é este aqui, e a cor inicial dele é verde, né? Isso porque a ferramenta agora foi recalibrada. Verde é a cor inicial, e essa cor aqui, ó, é a cor do objeto, a cor inicial desse objeto. A ferramenta está calibrada como vermelho. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse objeto, e clicar aqui na cor de calibre da ferramenta, ó, ele vai passar a ser vermelho. Observaram? Agora, se eu precisar, por exemplo, da cor inicial, eu tenho aqui no histórico, né, do editor de preenchimento, a memorização da cor inicial. Então eu posso torná-la verde de novo, sendo que agora a cor em que o editor de propriedade está calibrado é para verde. Tanto é que qualquer objeto construído agora, ó, vai possuir essas cores, tá vendo? Iniciais, que é o verde de preenchimento. A ferramenta Eyandropper do editor de propriedade também é uma ferramenta muito útil para você fazer captura de cores. Olha, observe, a gente consegue capturar qualquer tipo de valor, né, de cor. Uma vez selecionado o objeto, né, a gente usa a ferramenta para fazer a captura da cor que nós então intencionamos. Tá vendo? Esse conjunto de ferramentas é muito útil no trabalho do dia a dia. Alguns editores, por exemplo, de imagem, alguns editores gráficos não possuem uma ferramenta tão amplamente ajustável como o Blend possui. Permitem que a captura da cor seja feita só dentro da área do projeto. Aqui não, aqui a gente percebe que a gente pode fazer a captura de qualquer cor dentro da tela. Olha só, estou cá do lado de fora do projeto, ó. Então eu consegui capturar a cor para o meu objeto no meu projeto. Muito interessante, muito útil essa ferramenta EasyDrop. Outra coisa interessante com respeito ao editor de preenchimento é a possibilidade de você fazer intervenções direto nas cores, né? Aqui, por exemplo, a gente tem as cores primárias, que são responsáveis pela a mistura, né, em proporções de cor, né? A gente tem aqui, por exemplo, a proporção do vermelho, a proporção do verde e a proporção do azul. Aqui a gente tem um tom de 256 gradiações,
né, 206 gradiações de vermelho. Aqui a gente tem 220 gradiações de verde. E aqui a gente tem 233 gradiações de azul. Então vamos, por exemplo, botar aqui 20. E vamos ver, olha só. A mistura do azul com o verde e o vermelho, nas seguintes proporções, olha só, causou aquele efeito de cor ali. Você também pode reconfigurar a paleta de cores primárias. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com as cores padrões para monitor RGB. Mas se você precisar, você pode, por exemplo, usar um padrão para gráfica ou um padrão para outro dispositivo de saída, como HLS, HSB. É só clicar no dispositivo e ele vai refletir as cores referentes. Vamos deixar configurado como RGB. Aqui também há a possibilidade de você criar paletas adicionais, né, de cor. Tá vendo? Você acessa o item, você gera a paleta e gera um nome. Então você vai gerar um arquivo XML com as novas configurações de cor para o seu projeto gráfico. Tá vendo? É bastante completo. Aqui, só para a gente relembrar, são as cores do sistema. Essas são as cores que a gente captura do sistema operacional, as cores do Windows. De maneira que, se o usuário trocar o padrão de cor do Windows, automaticamente o nosso software vai refletir aquele novo padrão estabelecido, né, pelo cliente usuário. Tá vendo? Bastante interessante.